Olá, gente, bom dia. Vamos para a nossa aulinha. Já digo antes de começar que essa aula vai ser um pouco grande, então venha com disposição, tá? Vamos começar com percepção de estímulos do ambiente. Estou na página 222 do módulo 4, tá? Lá em cima, o ser humano e os estímulos do ambiente. Aí vem uma ciência na prática, que não dá pra gente fazer, né? Mas dá pra gente entender o que o menino está fazendo com a menina e entender que é para ela perceber o que ele está desenhando nas costas. A captação de informações na atividade acima ocorre por meio de determinadas células especializadas na percepção de estímulos, as chamadas células receptoras. Sublinha. Os órgãos que apresentam grande concentração dessas células são chamados de órgãos sensoriais. Os estímulos, como luz, ondas sonoras, calor e substâncias químicas, provocam reações nas células receptoras. Sublinha de novo até o final. Essas células apresentam especializações que possibilitam a transformação de estímulos em impulsos nervosos, os quais são transmitidos por meio de nervos à parte central do sistema nervoso, onde são interpretados. Na atividade acima, por exemplo, o toque do dedo de seu colega nas costas foi o estímulo que provocou reações nas células sensoriais presentes na pele. Já o som da sua voz, ao dizer a sequência de números, estimulou as células receptoras da orelha do seu colega, gerando um impulso nervoso que foi enviado ao encéfalo dele. Lembrando que tudo que está no slide é para ser copiado no caderno, tá? Não esqueçam de copiar, porque às vezes eu cobro coisas do slide na prova. Página 223. Percepção de estímulos sonoros. Eu esqueci de botar aqui antes para vocês copiarem. Se não copiou, dá um pause aqui e copia. Vamos para o primeiro estímulo, que é o sonoro. Você já percebeu que estamos cercados de sons? Pare um instante, fique em silêncio e ouça os sons ao seu redor. 1. Que sons você conseguiu identificar? Aí você pode falar de carros na rua, pode falar de pessoas conversando, se tiver pássaros ao redor, por aí vai. Os sons estão presentes em diferentes situações do nosso dia a dia, seja ouvindo o hino nacional durante a partida de futebol da seleção brasileira, ouvindo sua música preferida ou a buzina de carros na rua. Todas as situações envolvem a percepção de estímulos sonoros. Sublinha. Afinal, o que é o som? O som que ouvimos e que não somos capazes de perceber são ondas sonoras. Sublinha de novo. As ondas sonoras originam-se de movimentos que provocam as vibrações das partículas de ar, formando regiões de alta pressão intercaladas com regiões de baixa pressão. Aí embaixo mostra uma pessoa tocando um violão, daí mostra na foto regiões de baixa pressão intercaladas com outras de alta pressão, tá? Embaixo da foto agora, sublinha o parágrafo todo. As ondas sonoras precisam de um meio material para se propagar, como o ar, o solo ou a água. Dessa forma, em locais desprovidos de matéria, como o vácuo, não há formação de ondas sonoras e, consequentemente, não é possível perceber sons. Com isso, nós chegamos no 224. Qual é o principal órgão de percepção dos sons? A orelha, tá? As ondas sonoras podem se deslocar pelo ar e, ao atingir órgãos sensoriais específicos, estimulam células sensoriais relacionadas à audição. Nos seres humanos, o órgão representa as células receptoras sensíveis às ondas sonoras é a orelha. Veja o esquema de uma orelha. Aí mostra todas as estruturas compostas da orelha. A orelha humana é dividida em 3 regiões: orelha externa, orelha média e orelha interna. Cada uma dessas regiões está apresentada numa cor diferente no esquema a seguir. Eu vou ler tudo com vocês, tá? Mas eu vou ler depois a parte pontual que eu quero. Eu não quero que vocês saibam tudo sobre a orelha. Eu quero que vocês saibam o caminho do som, o percurso do som até a percepção do estímulo. A orelha externa é formada pela concha da orelha, pelo meato acústico externo e pela membrana timpânica. Agora sublinha. As ondas sonoras do ambiente são captadas pela concha da orelha e direcionadas pelo meato acústico externo para a membrana timpânica. Pode parar de sublinhar. Quando as ondas sonoras a atingem, ela vibra. Essa vibração é transmitida à orelha média. A orelha média apresenta 3 pequenos sons que se articulam entre si. 3 pequenos ossos, que se articulam entre si. O martelo, a bigorna e o estribo. Sublinha. Quando a membrana timpânica vibra, o martelo que está ligado a ela também vibra. Essa vibração passa pela bigorna, que por sua vez faz vibrar o estíbulo. Pode parar de sublinhar. A vibração do estribo é transmitida no orifício no qual a base desse osso se apoia, chamada de janela do vestíbulo. A orelha interna é formada por uma série de canais ósseos. O conjunto desses ossos é chamado de labirinto, o qual é dividido em 3 regiões.
o vestíbulo, a cóclea e os ductos semicirculares. Sublinha agora até o final. A vibração chega à janela do vestíbulo, causa pequenas ondas em um líquido existente no vestíbulo e na cóclea. No interior da cóclea encontra-se uma membrana e abaixo dela as células sensoriais receptoras. Quando as ondas atingem a membrana, ela vibra e estimula essas células, as quais emitem impulsos nervosos que chegam à região da parte central do sistema nervoso, onde o som é interpretado e identificado. Tá? As partes que estão sublinhadas é a parte que eu quero que vocês saibam, que é como o som chega na nossa orelha e como que nós conseguimos perceber esse som. 225. Vem aí sobre os níveis sonoros, vocês podem ler sozinhos, que isso é uma curiosidade, como que funcionam os níveis de cada barulho do ambiente. E embaixo, a orelha é essencial para mantermos o equilíbrio do corpo, graças aos ductos semicirculares da orelha interna. Sublinha, esses ductos relacionam-se ao movimento da cabeça, principalmente com os movimentos de rotação. Quando rodamos muito, assim que paramos, o líquido presente nos canais circulares continua a se deslocar e estimular as células pilosas. Por isso, temos a sensação de tontura. Tá? Aí agora você sabe como que funciona a sensação de tontura. Aí embaixo mostra uma dança indígena que é baseada nos movimentos de rotação. E por aí vai. Página 226 agora. Estou um pouco acelerado. Página 226, ele fala sobre o segundo estímulo. O segundo estímulo é o luminoso. Para ler esse texto, é necessário que você enxergue as letras presentes e interprete a organização delas. Além da leitura de textos, a visão nos permite observar o que está ao nosso redor, interagir com o ambiente, perceber situações de emergência ou de perigo, entre outros importantes. Os olhos são os órgãos sensoriais relacionados à visão, pois apresentam as células receptoras capazes de perceber estímulos luminosos do ambiente. Veja a seguir duas obras do pintor francês Oscar Claude Monet. A primeira mostra Monet quando ele ainda tinha uma visão boa, e a segunda mostra como Monet pintou depois que sua visão começou a apresentar problemas. 2. Que diferenças você observa entre as pinturas A e B? Por que você acha que elas foram apresentadas de maneiras diferentes? As imagens elas parecem estar menos nítidas, tá? A imagem B está menos nítida do que a A, como por exemplo, as cores menos vivas e mais misturadas. Isso provavelmente ocorreu porque quando ele pintou a tela B, a visão dele já apresentava diversos problemas. Embaixo, os olhos e a percepção da luz. Os olhos apresentam estruturas relacionadas à percepção da luz e algumas estruturas acessórias que contribuem para a proteção desses órgãos. Todas essas estruturas que nós vamos estudar agora são importantes, então você vai sublinhar tudo. Todos os 1, 2, 3, 4. Todos os 4, tá? Os cílios dificultam a entrada de partículas como a poeira e os olhos, então o cílio ele faz a proteção nos olhos. O aparelho lacrimal é formado por glândulas que produzem lágrimas e por pequenos ductos que transportam esse líquido até a superfície do olho. A lágrima contribui para a limpeza e proteção dos olhos, além de deixá-los umedecidos. Então a lágrima ela vai proteger e umedecer os olhos. Os supercílios, também conhecidos como sobrancelhas, impedem que o suor, quando escorre no rosto, entre nos olhos. Então esses pelinhos de cima dos supercílios são uma proteção física contra o suor. As pálpebras dificultam a entrada de objetos nos olhos e ajudam a proteger de luz excessiva. Além disso, quando piscamos, as pálpebras espalham lágrimas sobre os olhos, lubrificando-os. Tá? Então, cada estrutura tem a sua função de proteção no olho, dependendo de onde ela está localizada. 227. Para entendermos como os olhos auxiliam na percepção da luz do ambiente, precisamos primeiramente conhecer a estrutura dos órgãos sensoriais abaixo. Aí ele fala sobre todos os órgãos, todas as estruturas do órgão olho. Só que eu não vou entrar em pormenores porque são muitas estruturas e muitas funções, tá? Eu vou deixar vocês lerem por alto sozinhos, tá? Para vocês conhecerem o que cada estrutura do olho faz. Eu não vou ler com vocês na aula gravada porque senão vai ficar muito grande e vocês vão ficar sem paciência para me ouvir.
Então, vocês, por favor, leiam sozinhos, entendam o que cada um faz, mas eu não vou cobrar exatamente o que cada um faz, cada estrutura do olho faz. 3. Em sua opinião, é possível enxergar o que está ao seu redor se você estiver em um ambiente completamente desprovido de luz? Justifique sua resposta. Se o ambiente estiver totalmente desprovido de luz, você tem que botar que não é possível, tá? Porque a luz ela é essencial para o sentido da visão, uma vez que ela estimula as células sensoriais a gerarem um impulso nervoso. Ok? Passando para 228. Agora que você conhece a estrutura do olho humano, vamos estudar como ocorre a formação de imagem nesse órgão sensorial. Leia o esquema abaixo. Letra A. Ao atravessar a córnea, os raios luminosos sofrem um pequeno desvio, atravessam o humor aquoso e penetram no bulbo ocular pela pupila. B. A íris regula a quantidade de luz que penetra em nossos olhos. Essa regulação é feita por meio da contração e do relaxamento dos músculos que formam a íris, resultando em um aumento ou diminuição da pupila. Tá? Quando estamos em um ambiente pouco iluminado, a pupila tende a aumentar, possibilita maior entrada de luz. Já quando estamos em ambientes muito iluminados, a pupila tende a ficar menor, evitando o excesso de luz que atinge a retina. Letra C. Após penetrar a pupila, os raios luminosos atravessam a lente, sofrendo desvios. O formato da lente pode ser levemente alterado por meio da contração e do relaxamento dos músculos presentes no bulbo do olho. A mudança do formato da lente é importante porque permite direcionar para a retina os raios de luz vindos de diferentes distâncias. Depois de atravessar a lente, os raios de luz atravessam o humor vítreo e atingem a retina. Essas estruturas estão presentes em células receptoras, as quais são sensíveis aos raios luminosos. A retina humana apresenta dois tipos de células receptoras, os cones e os bastones. Os cones relacionam-se com a visão de cores e os bastones relacionam-se com a visão em locais com baixa luminosidade. Quando estimulados pelos raios de luz, os bastones e cones enviam impulsos nervosos ao encéfalo por meio de nervo óptico. Letra E. No encéfalo ocorre a formação de interpretação da imagem dos seres humanos. As informações vindas dos dois olhos interpretadas em conjunto pelo encéfalo, o que resulta na formação de apenas uma imagem. Esse tipo de visão é denominado binocular, simples e facilitada a percepção da profundidade do ambiente e de objetos. Tudo isso que eu li agora é o que estava presente na página anterior, 227, mas o que eu quero que vocês entendam dessa parte aqui. Os olhos, eles são um órgão especializado na percepção de estímulos luminosos, e suas estruturas vão captar esses estímulos do meio ambiente, no qual vão transportar para o nervo óptico, e esse nervo óptico vão transportar para o encéfalo estímulos nervosos que vão fazer a gente entender e identificar aquilo que nós estamos vendo, ok? É isso que eu quero que vocês entendam sobre tudo isso. Página 229, os defeitos da visão agora. Muitas pessoas não conseguem enxergar com nitidez por causa dos defeitos de visão, como miopia, hipermetropia e astigmatismo. As imagens abaixo mostram como as pessoas com esse defeito enxergam. Aí vem a letra A, pessoas com miopia não conseguem enxergar com nitidez os objetos que estão mais distantes dos seus olhos, que é o meu caso, por exemplo, tenho miopia. B. Pessoas com hipermetropia não conseguem enxergar com nitidez os objetos que estão próximos a ela, então olha como é que a imagem muda. E as pessoas com astigmatismo não conseguem enxergar com nitidez tanto objetos próximos quanto objetos distantes, então o borrão fica nos dois lados. Os defeitos de visão apresentados acima estão relacionados à dificuldade de focalização dos raios de luz na retina, formando imagens em diferentes regiões do olho. Primeiro deles, sublinha, na miopia, os raios de luz são focalizados antes da retina. Então, olha como é que acontece a focalização dos raios. A retina é a parte de trás do olho, tá? Onde sai a imagem do nervo óptico. A imagem está focalizada antes, então isso aqui caracteriza a miopia. Já a hipermetropia, a focalização dos raios de luz ocorre após a retina, então pode ser isso que eu acabei de ler. Então, olha lá onde é que forma a imagem, forma atrás da retina, então ela não consegue perceber a imagem. Já no astigmatismo, a córnea ou a lente do olho apresentam um formato
que faz os raios de luz vindos do mesmo ponto ou do corpo observado, sublinha, serem focalizados em diferentes pontos do bulbo do olho e não apresentam um ponto de retina. Então, no astigmatismo, eles são focados em diferentes pontos. Então, tem dois pontos de focalização no bulbo do olho, que é nessa extremidade do olho, que está apresentada aí, tá? Então, é assim que funcionam os problemas com relação à visão. Página 230, ele fala ainda sobre os problemas de visão, mas nós vamos dar um pulo nisso aí. Nós vamos pular para a próxima percepção, que é a percepção de estímulos táteis e térmicos. O francês Louis Braille tinha deficiência visual desde os 3 anos de idade. Ainda na juventude, ele estudou numa escola especializada no ensino de crianças e jovens com deficiência visual. Nessa escola, Braille conheceu o Código Militar, desenvolvido por um oficial do exército francês chamado Charles Barbier. Esse código possibilitava aos militares lerem sem precisar ver os símbolos, apenas no sentido de relevo dos sinais do papel. Em 1825, com base no Código Militar de Barbier, Louis desenvolveu o sistema Braille, no qual são utilizados 6 pontos para representar as diferentes letras. Ele é adotado em todo o mundo e possibilita que pessoas com deficiência visual leiam e escrevam. Tá? 231. Observe a imagem ao lado. 4. Por que a leitura do sistema de Braille é feita com as pontas dos dedos? Aí você vai botar que ela é feita com o auxílio do tato, e a ponta dos dedos é uma das partes do corpo que apresenta a maior quantidade de perceptores táteis, permitindo a identificação dos símbolos. O que eu coloquei aqui no slide para você copiar é que o órgão utilizado é a pele, no sentido do tato. Mais perceptíveis são as extremidades dos dedos, a palma da mão, as pontas dos pés e a língua. Sublinha, o tato é o sentido do corpo humano que nos permite sentir quando algo toca em nosso corpo, a textura e temperatura dos objetos, até mesmo o vento ao tocar nossa pele. Sublinha de novo. Os receptores relacionados ao tato e as sensações térmicas quente e frio estão presentes na pele, no tecido conjuntivo abaixo dela e as mucosas da boca e do ânus. Algumas regiões do corpo apresentam maior quantidade de receptores relacionados ao tato e às sensações térmicas, sendo, em geral, mais sensíveis a esses estímulos. Sublinha. Entre elas destacam as extremidades dos dedos, as palmas das mãos, as plantas dos pés, determinadas regiões da língua, entre outros. E algumas pessoas também é possível sentir cosquinhas, tá? Se a pessoa sente cosquinha, é porque essas regiões do corpo apresentam maior quantidade de receptores relacionados ao tato, tá? Isso que significa cosquinha. Sublinha. A percepção das sensações térmicas e táteis e térmicas facilita essa interação com o ambiente, permite a identificação de situações que possam representar riscos. Agora, como é que a pele funciona? Como é que a pele percebe esses estímulos? Número 1. Os receptores da pele podem ser táteis, como mostrado em A, B, C, D, ou térmicos, como mostrado em E. Não precisa saber o que cada um faz. O que precisa saber é isso. Os estímulos nervosos gerados pelos receptores táteis e térmicos são encaminhados à parte central do sistema nervoso. Nela, as informações são interpretadas, permitindo a localização da região do corpo de onde veio o estímulo, região tocada, e a identificação da característica relacionada à textura e à temperatura do objeto que o tocou, por exemplo. Tá? Então, as pessoas sentem os estímulos quando tocam a pele, e esse estímulo é encaminhado ao sistema nervoso para que possa ser interpretado e realizado uma resposta a respeito. E agora, o último estímulo, nós chegamos à percepção de estímulos químicos. Os órgãos utilizados são a boca e o nariz. Número 5. Se você estivesse com os olhos vendados, conseguiria identificar café numa xícara? Caso afirmativo, como? Sim, você conseguiria identificar o café, porque para isso você pode ingerir o café ou sentir o seu cheiro. Tá? Ou seja, você pode utilizar do seu paladar ou do seu olfato para poder saber que tem café ali. Cheiro de bolo saindo do forno, gosto e odor dos alimentos estragados. Essas são situações que podem ocorrer no dia a dia, mas como é possível perceber o odor
e o gosto dos alimentos, por exemplo. Isso é possível porque eles possuem substâncias químicas que estimulam receptores presentes no nariz e na cavidade bucal. É assim que a nossa boca enche de água, porque na nossa boca tem receptores, e esses receptores são ativados com base na percepção dos estímulos químicos, tá? Tanto o olfato quanto o paladar nos permite identificar estímulos químicos no ambiente, o que pode inclusive ajudar a proteger o organismo. Agora, o nariz é a percepção de odores. Substâncias químicas dissolvidas no ar que inspiramos são percebidas por meio de receptores sensoriais presentes no nariz. Embora o olfato de outros animais, como o cão, seja mais aguçado que o do ser humano, sublinho, para nós esse sentido é muito importante, pois auxilia a identificar as substâncias que possam causar danos à nossa saúde antes mesmo de ter contato entre eles, tá? Pois falhou. Letra A. As células receptoras olfatórias estão presentes na porção superior da cavidade nasal. Nessa cavidade ocorre a produção do muco que umedece a região e dissolve as partículas de odor inaladas. As células receptoras olfatórias ficam em contato com esse muco quando as substâncias químicas dissolvidas nele ligam as células receptoras. Ele gera um impulso nervoso que, encaminhado nos nervos olfatórios ao bulbo olfatório, os impulsos nervosos seguem para as outras áreas do encéfalo, onde os cheiros são identificados e interceptados. O que eu quero que vocês saibam sobre isso os cheiros entram pelo nosso nariz, acionam nossos impulsos, são transformados em impulsos nervosos, e esses impulsos nervosos são transmitidos para o encéfalo, e o encéfalo consegue interpretar o cheiro e, consequentemente, sentir o cheiro, tá? 233, para a gente terminar. A língua e a percepção dos gostos. Sublinho. O gosto dos alimentos é resultado de uma mistura de substâncias químicas que são percebidas por receptores sensoriais presentes na língua. O paladar influencia a escolha dos alimentos e contribui para identificar alimentos estragados que possam prejudicar a saúde. Os seres humanos são capazes de perceber 5 sensações básicas de gosto: ácido, salgado, amargo, doce e umami. 6. Cite outras importâncias da língua além das relacionadas ao paladar. Você pode botar que ela ajuda a posicionar os alimentos durante a mastigação, a tornar a deglutição, que é passar o alimento para dentro, a passagem de alimentos para a boca para o esôfago, além de contribuir para a articulação de sons e formação de palavras, tá? Embaixo, se você observar a superfície da língua, vai perceber que ela é levemente rugosa, sublinha. Essa característica se deve à existência de pequenas elevações, denominadas papilas. Essas estruturas apresentam os cálculos gustatórios, nos quais encontram-se receptores gustatórios que auxiliam na percepção do gosto. O que eu quero que vocês saibam sobre isso? Que esses cálculos gustatórios percebem o gosto e enviam impulsos nervosos para o encéfalo. O encéfalo percebe o gosto e consegue sentir o gosto, tá? Isso eu quero que vocês saibam. Que é isso que diz nesse quadrinho meio rosa aí. Embaixo, para a gente terminar, sublinho. Como você percebeu, ao longo deste capítulo, o ser humano pode interagir com o meio em que vive percebendo o ambiente ao seu redor. Essa percepção é possível porque o corpo humano apresenta estruturas capazes de transformar estímulos visuais, químicos, táteis, térmicos e gustatórios do meio em impulso nervoso. Para sublinhar. No entanto, o processamento dessas informações e interpretação deles e a elaboração das respostas são atividades realizadas pelo sistema nervoso. Então, nós estudamos os 5 órgãos do sentido, tá? Audição, visão, tato, olfato e paladar. Como que esses 5 órgãos são percebidos pelo nosso corpo. Sinto muito pela aula muito grande, tá? Mas eu juro para vocês que acabou. Daí, página 238, 239, 240, 241, passam para casa que a gente corrige na aula ao vivo. Eu fico por aqui e tchau, tchau.